Bem-vindos de volta, pessoal. Nesse vídeo, um vídeo número 7 da série de grafos de ligação, a gente vai estabelecer aqui um passo a passo que deve ser seguido sempre quando a gente for fazer um modelo de um sistema mecânico usando a metodologia de grafos de ligação. Tá? Então, primeiro a gente vai fazer o passo a passo, tá? Seguindo nossa lista aqui, e depois a gente vai fazer um exemplo que ilustra todos esses passos que a gente definiu. Então, vamos lá. Bom, primeiro vamos estabelecer aqui o passo a passo. Passo número 1. Qual é o passo número 1? A gente vai ter que fazer basicamente o que a gente já fazia anteriormente quando a gente usar segunda lei de Newton, por exemplo, que é indicar todas as velocidades, os sinais que elas são positivo e negativo, respectivamente. Tá? E também a gente vai ter que definir se os elementos que geram força, certo? Que sejam molas ou amortecedores, se eles têm sinal positivo em compressão e extensão. Por que isso vai ser importante? Porque na hora que a gente for analisar os estados referentes a uma mola ou amortecedor, por exemplo, um deslocamento, uma velocidade, a gente tem que saber interpretar esses resultados. Né? Então não tem certo ou errado, mas a gente tem que saber qual é o sentido sentido positivo para os estados referentes a um determinado elemento de gerador de força. Né? Então, por exemplo, a gente pode, para uma mola, por exemplo, a gente pode definir que ela tem um deslocamento positivo em compressão, certo? Que era o que basicamente a gente fazia também quando estabelecia as equações, né, para esses elementos usando a segunda lei de Newton. Tá? Depois, a gente vai usar junções 1 para representar cada velocidade distinta. Né? Então, a gente sabe que as junções 1 equalizam fluxos, ou seja, velocidades. Então, para cada velocidade que a gente tem já no nosso diagrama, a gente já vai colocar uma junção 1 para definir cada uma dessas velocidades que estejam presentes no diagrama. Né? E aí, no passo 3, a gente vai pendurar nessa junção 1 todos os elementos relacionados àquela velocidade. Então, por exemplo, se eu tenho uma velocidade, uma massa que está numa determinada velocidade, eu já vou ligar aquela junção 1 um elemento de inércia, por exemplo. Tá? E todos os outros elementos que eventualmente estejam naquela velocidade. Tá? Agora, no passo 4, a gente vai dar conta daqueles elementos que eventualmente não estejam numa determinada velocidade que esteja no nosso diagrama. Pode ser que haja uma velocidade relativa, por exemplo. Então, para isso, a gente vai usar junções 0 para estabelecer velocidades relativas necessárias. Né? Então, por quê? A gente lembra que as junções 0 equalizam esforços. Certo? Então, quando isso é verdade, os fluxos resultantes em uma junção 0 vão ser uma soma. Né? Toda a soma dos fluxos vai ter que ser igual a 0, se a gente considera todas as potências internas na junção 0. Né? Então, através dessa propriedade, a gente vai poder estabelecer fluxos relativos. E se a gente estabelece fluxos relativos com a junção 0, a gente pode, então, estabelecer elementos com fluxos relativos nas suas extremidades. Tá? E aí a gente consegue ligar lá no nosso gráfico de ligação. Depois, no passo 5, para finalizar, eliminar ligações com velocidade nula, né? Que são as velocidades nulas são geralmente as referências, e reduzir o modelo final. Então, por exemplo, se a gente tem uma junção 1, uma junção 0 apenas com duas ligações, a gente pode resumir para apenas duas ligações, tá? Para apenas uma ligação, perdão. Bom, estou vendo que a gente já está em 4 minutos, então acho melhor fechar esse vídeo aqui, e no próximo vídeo a gente vê um exemplo desse passo a passo, tá bem? Obrigado!